Foram divulgados os resultados da pesquisa Quest para São Paulo e os resultados são muito interessantes. Claro que nós também vamos fazer a cobertura do resultado da Quest para o Rio de Janeiro e também para Belo Horizonte, porque todos esses cenários, São Paulo, Rio e BH, são péssimos para Bolsonaro. Bolsonaro foi derrotado em todos eles. Mas esse resultado da Quest, ele revela alguns pontos que corroboram com certas percepções nossas aqui do canal. Eu vejo que o Pablo Marçal já perdeu o fôlego. Ah, mas ele está em tendência de alta. Calma lá que nós vamos analisar tudo com muito cuidado. O grande vencedor dessa pesquisa foi o Tarcísio de Freitas, que apostou no Ricardo Nunes e o Ricardo Nunes, pelo menos na Quest, está na frente. O Guilherme Boulos está na terceira posição, precisa abrir o olho com urgência e o Lula precisa entrar de fato nessa candidatura do Guilherme Boulos ou o Boulos vai ser derrotado. Eu tenho algumas ressalvas com relação ao Boulos, eu acho ele como candidato um candidato muito fraco. Para ele vencer vai precisar e muito da ajuda de Lula. Lula vai ter que fazer muitas pontes aéreas na cidade de São Paulo, principalmente porque o Boulos ele não consegue ter penetração na periferia. Mas qual a sua opinião? Eu quero que você coloque 3 pontos nos comentários. Primeiro, acabou o gás do Pablo Marçal? Segundo, Boulos está derrotado ou o que ele tem que fazer para virar o jogo? E quem foi o grande vencedor dessa pesquisa Quest? Tarcísio de Freitas? Se você concorda que Bolsonaro foi um grande derrotado, like no vídeo e se inscreva no canal. Como você pode estar vendo na tela, foi divulgado a pesquisa Quest para São Paulo. E um resultado assim surpreendente, porque o Ricardo Nunes ele estava com 19%. Eu acreditava que o Ricardo Nunes fosse desidratar, mas não. Ricardo Nunes cresceu 5% e agora tem 24% das intenções de votos na pesquisa Quest, ou seja, ele cresceu 5% e agora está liderando. Pablo Marçal também cresceu, ele saiu de 19% e foi para 23%, assumindo a segunda posição. Eu achei que o Ricardo Nunes ele fosse desidratar e o Marçal fosse subir. Só que esse crescimento do Marçal, na minha opinião, é um crescimento que já mostra a estagnação e vamos falar daqui a pouquinho. Já o Guilherme Boulos saiu de 22% e foi para 21%, ficando na terceira posição. Essa pesquisa da Quest, ela foi coletada os dados depois do início da campanha televisiva. Então nós temos que entender isso e ver que esse é um cenário de indefinição. Ah, mas hoje pela manhã foi divulgada a pesquisa da Atlas Intel, que mostrava o Boulos bem à frente, o Ricardo Nunes caindo, ficando atrás. São institutos muito diferentes. Por que que isso acontece? Pela metodologia de coleta de dados. O Atlas Intel é feito pelo dado coletado pela internet. A Quest tem um resultado diferente e o Datafolha também vai ter. Todos esses institutos mostram uma coisa, um cenário de empate triplo e de indefinição em São Paulo. O Datafolha vai ser divulgado amanhã ou hoje na quinta-feira, ou já foi divulgado ontem, tem vídeo no canal, ou outros dias e já tem vídeo, você pode procurar. E essas pesquisas vão balizar o debate da TV Cultura do próximo domingo, um debate importante. Agora vamos pegar cada um dos candidatos. Por que que, na minha opinião, o Pablo Marçal perdeu o gás? Porque, pessoal, essa pesquisa Quest, ela veio depois da semana, a pesquisa anterior a essa de agora, ela teve os dados coletados antes da semana do dia 26, que foi quando o Pablo Marçal teve o seu grande boom de campanha, e antes também da semana anterior, que foi a semana passada que o Pablo Marçal teve uma péssima semana. O Pablo Marçal ele teve um debate da Gazeta muito ruim, um Roda Viva muito ruim, precisou se reinventar, tentou ir para El Salvador, não conseguiu ser recepcionado pelo Bukele e no fim do dia, ou no ocaso da semana, ele conseguiu ali ter um respiro com o ato do 7 de setembro, que ele ganhou muitas atenções diante do público bolsonarista, principalmente porque ele conseguiu roubar a atenção. Mas foi o único ponto positivo de uma semana muito ruim do Pablo Marçal. Então o que eu vejo? Que esse crescimento do Marçal, ele foi ocorrido por conta da semana do dia 26, não da primeira semana de setembro, porque na semana passada Marçal foi muito ruim e nós temos que ver o Datafolha se ele vai corroborar com o dado da pesquisa Quest. O que eu vejo também do Pablo Marçal é que os ataques bolsonaristas a ele não vão funcionar. E eu quero que você coloque nos comentários aqui também, isso é muito importante. Porque o Marçal ele está sendo atacado porque estão falando que ele tem medo do Alexandre de Moraes,
que ele não ataca o ministro do STF, que ele não defende a liberdade de expressão, aí vai o Malafaia ataca ele, os bolsonaristas o chamam de traidor, isso não vai colar com o Marçal. Porque o Marçal, ele não se importa com essa pauta da liberdade. A pauta do Marçal é outra. A pauta do Pablo Marçal é a pauta da prosperidade. O discurso do Pablo Marçal é: eu vou trabalhar para que todos tenham prosperidade, para que todos enriqueçam. Porque na Bíblia, Cristo multiplicou o pão e não dividiu. Isso é o mote do Pablo Marçal. Ele precisa vender essa ideia, porque ele é um vendedor de curso da internet, ele é um vendedor de autoajuda, então ele traz isso para a campanha. O discurso dele é um discurso que tem muito mais conteúdo do que o discurso do Bolsonaro, o discurso da liberdade contra o STF. E daí que tem o STF? E daí que cortar a rede social, vão tirar a minha liberdade? Eu não me importo com isso. O que eu quero saber é de trabalho. O que eu quero saber é de comida na mesa. É de melhorar minha condição de vida. Bolsonaro, você me propõe isso? Não, o Marçal me oferece. Então pode atacá-lo à vontade, porque o discurso do Marçal é um discurso muito mais consistente com o que eu preciso. E o Bolsonaro, como nós falamos, ele está insistindo num erro ao não entrar na candidatura do Ricardo Nunes. Na verdade, já acabou para o Bolsonaro. A única chance do Bolsonaro atenuar a derrota é com a vitória do Guilherme Boulos. Essa é a minha opinião. O melhor jeito do Bolsonaro não sair massacrado, destroçado, é com a vitória do Boulos. Porque o Bolsonaro, ele está relutando em entrar na candidatura do Ricardo Nunes. Ele está querendo ficar com um pezinho em cada canoa. Eu defino no segundo turno, porque eu não quero ser associado a uma derrota, uma burrice dele. Porque ele abriu um vácuo de poder que o Tarcísio de Freitas acabou pegando. O Tarcísio apostou na candidatura do Ricardo Nunes. E ele dobrou a aposta para cima do Marçal. Se o Nunes vencer, quem que vai ser o vencedor? O Tarcísio e não o Bolsonaro. E se o Marçal ganhar, o Bolsonaro também não é o vencedor, porque ele não colaborou em nada com a campanha do Pablo Marçal. Os bolsonaristas, na verdade, atacaram o Pablo Marçal. Então o Bolsonaro está completamente destruído, não somente em São Paulo, mas em outras cidades, como nos vídeos que nós vamos falar sobre Belo Horizonte, sobre o Rio de Janeiro, nós temos que trazer também essa percepção. Então, Bolsonaro é o grande derrotado dessa campanha ou dessa pesquisa Quest. E o Boulos? O Boulos tem que ligar o sinal de alerta. Boulos, ele é um candidato fraquíssimo. Essa é a verdade. O Boulos, ele não tem o que apresentar. Ele fez parte do movimento social, mas isso é muito pouco. O Ricardo Nunes, ele foi prefeito de São Paulo durante 2 anos. É algo que ele tem a apresentar. Ele tem a máquina pública na mão. Ele tem os vereadores que vão lá nos bairros, ele tem capilaridade regional. O Boulos não tem nada. Mas o que o Pablo Marçal tem de experiência política? O Pablo Marçal consegue apresentar a gestão do patrimônio dele. Eu enriqueci. E aí não precisamos entrar nos pormenores da forma que foi, que todo mundo sabe disso, mas ele apresenta isso. Eu enriqueci. E você, Boulos, o que você tem a apresentar? Nada. O que Boulos tem a apresentar é Marta Suplicy, e ela precisa ser mais utilizada na campanha, e o Lula. O Lula é a última esperança do Guilherme Boulos. Se Boulos não crescer com a ajuda do Lula, ou se Lula não entrar mais a fundo na campanha do Boulos, não vai adiantar. Mas isso vai ser uma derrota para o Lula, vai influenciar 2026. Não vai influenciar nada em 2026. Nada, absolutamente nada. Porque eu tenho cada vez mais uma tese comigo que campanha municipal não influencia campanha majoritária presidencial. Então, mas isso a gente discute em outro ponto. Agora, essa pesquisa foi ótima para o Tarcísio. Ótima. Porque ele falou para o Bolsonaro e o Bolsonaro não quis ouvir. Bolsonaro, os trackings, que são as pesquisas internas dos partidos, mostram o Nunes crescendo. Vamos entrar na campanha. O Bolsonaro burrão falou, você vai se queimar se entrar na campanha do Nunes. O Tarcísio falou assim, vamos ver quem que vai se queimar é você, seu idiota. E ele entrou na campanha do Nunes. Porque ele falou, olha Bolsonaro, eu até peguei o trecho da revista Veja, o aliado do Bolsonaro falando, olha Bolsonaro, tenho quase certeza que é o Tarcísio, se nós não fizermos nada contra o Pablo Marçal, esse cara vai nos comer. Ele vai nos prejudicar em 2026, antes mesmo de 2026. O Tarcísio percebeu isso por uma questão de sobrevivência, quer destruir o Pablo Marçal. Bolsonaro só não vai ser super derrotado se o Boulos vencer. Talvez o Bolsonaro esteja torcendo pro Boulos.